Olá a todos, espero que estejam bem. Então, o objetivo principal desse vídeo é discorrer sobre as propostas da reforma tributária, em específico nos tributos que são incidentes em bens e serviços. As propostas foram apresentadas pelo deputado Baleia Rossi e pelo senador Davi Alcolumbre, que na época era presidente do Senado. Mas antes de começarmos a falar sobre a proposta, precisamos entender um pouco sobre o tributo. E a definição de tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E nessa proposta nós vamos falar especificamente dos que estão diretamente ligados na proposta, que são o IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. E para o melhor entendimento, precisa analisar a evolução histórica da carga tributária do nosso país, que inicialmente se tinha uma determinada divisão de encargos entre os entes federativos, que se manteve com a promulgação da Constituição de 1988. E isso trouxe mais autonomia aos estados, e deixando a União com mais necessidade de criar novos impostos, e assim aumentaria a carga tributária. Uma problemática é a complexidade das leis e normas que vigoram no sistema, principalmente os que reparam os tributos, incidentes em mercadorias e serviços, tornando o cálculo do tributo mais complexo, com alíquotas distintas, burocratizando o processo de comercialização interestadual. É notório que a questão tributária no Brasil é complexa e vai além da alta sensação real da alta carga tributária e pouco retorno à sociedade. Além de uma tributação regressista, várias distorções econômicas e sociais são geradas. No sistema atual, no caso do ICMS, do PIS e do COFINS, implica a questão do crédito tributário relacionado aos insumos, na qual permite a apropriação do crédito incorporado ao produto final, ou seja, parte do produto pago não é recuperada, tornando a incidência cumulativa, bem como a incidência em cascata, onde há a possibilidade, dependendo do processo, de o mesmo produto ter cargas diferentes e preços diferentes também. Então, a fim de solucionar essas duas problemáticas, houve a proposta de uma reformulação no Congresso, e essas propostas elas ainda se encontram em tramitação no Congresso, que é a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, e a PEC 110, do Davi Alcolumbre, tendo as duas como os pontos essenciais a substituição e a unificação de 5 tributos em um só, que é um tributo do tipo IVA. Esse tributo ele tem característica nacional do tipo IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que evita o efeito cascata, que é a cobrança acumulada do imposto nas diferentes etapas de produção. Os tributos são calculados em cada etapa do processo produtivo, descontando o que já foi pago na etapa anterior, o que na prática levaria incidência apenas da parte consumida. Como já citado, as duas PECs têm o mesmo objetivo comum, que é a unificação dos tributos em um só, que é do tipo IVA, mais chamado de IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e tem como suas principais características caráter nacional, que é com a alíquota formada pela soma das alíquotas federais, estaduais e municipais, dos quais determinam a sua alíquota por lei. Incidirá sobre base ampla de bens e serviços e direitos, tributando todas as utilidades destinadas ao consumo, e será cobrado em todas as etapas de produção e comercialização. Será não cumulativo e contará com um mecanismo para a devolução dos créditos acumulados pelos portadores. Será assegurado créditos instantâneos aos impostos pagos na aquisição de bens e capital. Incidirá em qualquer operação de importação.
e também nas operações interestaduais e intermunicipais pertencerá ao Estado e ao município de destino. Mas são os pontos em comum, né? Mas cada uma tem a sua peculiaridade, o que distingue uma da outra. Que na 45, a alíquota desse imposto ela será definida por lei específica de cada ente e teria como a sua regulamentação e gestão da União, dos estados e dos municípios, com tempo de transição de aproximadamente 10 anos, não sendo permitida a concessão de benefícios tributários e nem a diferença de alíquota. A legislação passaria a ser unificada, dando por fim assim as guerras fiscais. Além do IBS, seria criado também um imposto seletivo, que esse sem caráter IVA, que incidirá sobre bens e serviços cujo consumo se deseja desestimular o cigarro e as bebidas alcoólicas. E a PEC 110, além de unificar os cinco impostos, também extinguiria o CID combustível, o PASEP e também o salário educação e o IOF, que são híbridos, né? A alíquota será a mesma para todos os entes e é fixada também por lei complementar. A gestão e regulamentação será de competência apenas dos estados e dos municípios. E, nesse caso, o período de transição será em torno de 5 anos. E ainda existe a possibilidade de diferença de alíquota entre os bens e serviços, o que não daria fim às guerras fiscais, né? Porque há a possibilidade de concessão de benefícios tributários em alguns casos específicos. E após a apresentação no Senado, né, na Câmara dos Deputados, houve também uma terceira via, que é o projeto de lei 3887 de 2020, que foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes, que propôs o projeto de lei e inicialmente instituía a contribuição social sobre operações com bens e serviços, que é o CBS. E ele veio para somar as duas PECs, né, já existentes, que era a 45 e a 110, e o resultado seria a unificação apenas do PIS e do COFINS, que incidirá sobre a receita decorrente do faturamento empresarial, e com uma alíquota única de 12%. Ele seria também não cumulativo, garantindo a neutralidade da tributação, certificando a autonomia dos entes federativos. Mas é também bom salientar que ainda é uma proposta, né, ainda tramita no Congresso, e não é algo concreto por vias legais. Por se tratar de uma reforma a nível nacional também, pode haver impactos diretamente na economia, tendo em vista que todo enfoque é em recolhimento dos tributos. Um fator importante a ser mencionado é que com a reforma não necessariamente haverá redução na carga tributária. Ela abre espaço para a criação de uma nova incidência a partir de uma base ampla para se tributar de acordo com um novo tipo de economia, principalmente na economia digital, né, que está em ascensão, aderindo a uma forma de tributar mais moderna, dando a possibilidade de melhor rateio, entrando em conciliação com o não aumento das cargas tributárias. E é válido ressaltar também que reestruturar o sistema tributário não soluciona todas as questões envolvidas na organização, como a política regressista, tampouco reduzir a carga de tributo, mas sim de redistribuir e racionalizar o sistema existente, sem comprometer os serviços públicos. Então, esse é o objetivo do artigo, analisar um pouco sobre as propostas e, por resultado, esperar a votação no Congresso.